Bom, pessoal, então falando um pouco aqui sobre a regulação da ventilação, tudo o que a gente passou aqui nas nossas aulas, falando sobre anatomia, então, é, boca, língua, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, bronquíolos terminais e alvéolos, isso tudo a gente viu na anatomia, vimos os pulmões, pulmão direito aí com 3 lobos, pulmão esquerdo com 2 lobos, né? Vimos aí as pleuras também, parietal e visceral, que compõem os 2 pulmões. Falamos um pouco aí sobre volumes e capacidades pulmonares, mas antes disso nós falamos também um pouco sobre falamos sobre como o ar ele se movimenta, diferenças pressóricas aí, lei de Boyle, falamos como que a altitude ela influencia na concentração de oxigênio. Falamos um pouco aí também sobre volumes e capacidades pulmonares, então volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex, volume residual. Falamos como que a ventilação ela ocorre no nosso corpo, ou seja, a diferença de gradiente de pressão, a pressão negativa dentro do alvéolo e que ela fica positiva na expiração, a pressão pleural que é constantemente negativa. Vimos que o diafragma contraindo, ele aumenta o volume do pulmão, aumentando o volume, reduz a pressão lá dentro e reduzindo a pressão em comparação com a pressão atmosférica, o ar ele é puxado para dentro do pulmão. Vimos também em outra aula como avaliar a eficácia ventilatória. Então, volume de pulmonar total, no caso volume minuto, né, que fica em torno de 6 litros, mas vimos também que nem todos esses 6 litros eles fazem troca gasosa, né, que a gente tem mais ou menos 4,2 litros que de fato fazem troca gasosa, porque 150 ml de ar que você inspira, né, fica preso no espaço morto, né. E por fim, aqui na última aula nós falamos um pouco sobre a difusão de gases e gradientes de pressão aí que determinam a difusão de gases no nosso corpo e sobre situações patológicas que mexem com a difusão dos gases. Falamos sobre a barreira, então taxa de difusão ela é igual ao gradiente de pressão vezes a permeabilidade da membrana vezes também dividido, né, na verdade, pela distância que o gás ele precisa atravessar, né? Então nós falamos sobre essas situações, sobre situações patológicas que mexem com essas variáveis, como por exemplo a asma, o enfisema, também o edema agudo de pulmão, né? Enfim, situações aí que mexem com a difusão dos gases no nosso corpo. E agora, por fim, a gente vai falar sobre como que a ventilação ela é regulada no nosso corpo. Bom, pessoal, a gente tem a seguinte imagem aqui, né? Então, o nosso, a nossa respiração, né? Onde que se localiza aí o centro respiratório? Na região do bulbo da ponte, tá? Então, no encéfalo fica aqui na região do bulbo da ponte, tá? Só que a gente precisa entender, pessoal, e relembrar que o nosso corpo ele utiliza a informação do oxigênio e do pH. Então, lembra lá daquela aula quando a gente falou dos valores de normalidade de oxigênio, de CO2 e de pH? Pois é, esse corpo ele vai pegar essas informações aí de oxigênio, de pH e de CO2 e vai regular a nossa ventilação, tá? Então, aqui na região das carótidas e da aorta, tá? Então, aqui a aorta e as carótidas bem aqui, tá? Seios carotídeos, né, no caso. Então, uma carótida, no caso, a gente tem outra, só que aqui ele não está mostrando, tá? Então, aqui no arco da aorta e aqui nos seios carotídeos, nós temos esses quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, eles são receptores químicos, como o nome já diz, que captam informações de concentração de oxigênio e de pH, tá? Isso nos seios carotídeos e na aorta. Por quê? Porque a gente tem outro tipo de quimiorreceptor. Os quimiorreceptores que ficam aqui na região do bulbo, tá? Eles ficam aqui na região do bulbo, eles também captam informações químicas, mas não de concentração de oxigênio e de pH, mas eles pegam também informações de concentração de CO2, tá? Os quimiorreceptores carotídeos, eles também pegam informação de CO2, mas pegam principalmente de oxigênio e de pH. Então, esses dois quimiorreceptores aqui, eles mandam informações para o bulbo e para a ponte. Para quê? Para que você possa fazer o controle dos seus músculos respiratórios. Então, percebe, informação de CO2 e de pH vai ser captada pelos quimiorreceptores
e vai ser enviado em direção ao bulbo e à ponte. Para quê? Para que eu possa controlar o meu músculo, por exemplo, acessório. Então, outro músculo acessório, músculo principal, músculos acessórios e músculos acessórios, né? Então, músculos da expiração, músculos da inspiração. Então, são informações de concentrações de CO2 e de pH e de oxigênio que vão controlar a minha ventilação. Ah, mas não é só isso não, tá? A gente também tem outra coisa que controla a nossa ventilação, emoções e controle voluntário. Por isso que quando eu falo que o volume corrente, né, quando você fala respira calmamente, a pessoa ela não vai respirar calmamente, é porque você também consegue controlar voluntariamente a sua respiração, né? Mas não só isso, suas emoções também controlam. Então, por isso que quando você vê o crush, não é só a sua ventilação, sua frequência cardíaca que sobe, mas a sua ventilação também começa meio que se descontrolar, né? Porque o seu sistema límbico aí, responsável pela parte emocional, né? Ela também tem um controle sobre a sua respiração e vai controlar os seus músculos respiratórios. Então é assim que a gente faz o controle da ventilação, pelo bulbo e pela ponte, por informações de concentração de CO2 e de oxigênio de pH, né? Mas também as suas emoções que têm controle sobre quem vai contrair e quem vai relaxar durante a respiração, né? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, os quimiorreceptores carotídeos, não só carotídeos, mas também o que fica na horta, né? Então, a gente pega a concentração de oxigênio que está baixa, essa informação que está vindo aqui do vaso sanguíneo que o O2 está baixo, ela é enviada aqui para um neurônio que vai mandar informação para o bulbo, né? Então, tá vendo? Uma informação de oxigênio que vai informar o neurônio que a coisa está ruim e você precisa respirar mais, né? Então, a gente também tem a outra situação aqui, por exemplo, no bulbo, né? Então, o capilar que está passando lá no seu encéfalo, ele está lá, né, no seu encéfalo, é a informação de que o CO2 está começando a aumentar. Essa informação, ela vai para o líquido cérebro espinhal e ela passa por todo um processo químico aqui. E essa informação do processo químico de concentração elevada de íons hidrogênio e de concentração elevada de CO2, essa informação ela é enviada para o centro de controle respiratório. Para quê? Para você aumentar a sua ventilação, tá? Então, o acúmulo de CO2 vai fazer com que você aumente a sua ventilação, bem como o aumento de concentração de íons hidrogênio. Íons hidrogênio? Sim, íons hidrogênio. Se eu aumento a quantidade de íons hidrogênio, isso quer dizer que eu estou reduzindo o meu pH, deixando ele mais ácido, né? Então é assim, pessoal, que a gente faz o controle da nossa ventilação, né? Bom, aqui nas nossas aulas todas nós passamos aí pela anatomia, volumes e capacidades pulmonares, como que ocorre a ventilação, como que a gente faz para avaliar a eficácia ventilatória e também todo o processo de difusão dos gases, né? Falamos também sobre a regulação da ventilação, como que ela é feita, o processo aí que é um pouquinho mais complexo, mas abordamos todos esses temas aí na nossa aula. Bom, pessoal, eu usei como tema aí, né, como referência, o capítulo do livro aí disponibilizado, que é do livro da Silvia Torne, né? Então é um livro aí bastante didático para quem quer aprender. Qualquer coisa eu estou à disposição e até mais.